sempre fazendo então a configuração básica de rede de IP. Ligou o notebook, eu vou começar a configuração inicial. Então, eu vou aqui em Sistema, parte de configurações gerais, terceira opção aqui, e vou colocando o nome. Então, por exemplo, treinamento PF1, por exemplo. Tá? O domínio da rede local, se tiver um domínio. O endereçamento de DNS, aqui eu coloquei em DNS externo já, mas você pode adicionar até 4 servidores. Você pode adicionar se você tiver um DNS interno na sua rede, você poderia adicionar um interno também. Tá? Por exemplo, 2, sei lá, 22, um AD ou alguma coisa que faz domínio. Aqui a parte de horário apenas. Então, bem configuração bem simples de máquina. São Paulo, servidor, qualquer linguagem. Tem aqui português, Brasil. O tema, tem aqui 4 temas. Esse é o padrão que a gente está logado. E salva essa configuração inicial. Tá? Configuração bem básica. Nome e os DNS e questão de horário. Segundo passo, eu configuro aqui a parte de configuração avançada. Aqui é a porta que ele vem. Por padrão, ele vem sem porta nenhuma. Você vai lá no seu navegador, 92.168.1.1, configuração de fábrica, ele já abre. Eu cadastro uma porta, é recomendável você colocar uma porta que seja diferente, alguma porta que você não usa na sua rede, para não conflitar com nenhuma aplicação. Então, por exemplo, essa aqui, 8090, 18090, que a gente está usando, geralmente não vai conflitar com nenhuma aplicação conhecida. O máximo aqui de conexão no painel web, por padrão, é 2. Isso aqui tem duas configurações importantes. Uma é essa aqui. Você sabe aquele primeiro erro que deu na sua tela inicial lá de DNS, aquela tela vermelha? Uma opção aqui também, essa aqui está desabilitada. Ele dá um erro também no painel, ele protege o painel web na hora que você tenta conectar nele. Geralmente, quando ele está redirecionado, quando o seu servidor de Firewall, ele não recebe IP público nele. Então, como que funciona? Esse aqui, por exemplo, ó, você vai observar aqui, ó, na LAN, ele está na faixa 2, e a WAN 4G, que é um link da TIM, ele está com IP endereçamento 1. E aí, quando eu vou abrir uma porta, vou redirecionar para você conectar no servidor, ele não deixa, por padrão. Você não irá conseguir acessar. Quando ele está com IP externo na placa, tá vendo? Ele vai pegar o IP público aqui, ó, da NET, e nesse ambiente de teste que a gente tem, não tá. Então, se o seu Firewall tivesse um roteador na frente, seu Firewall abaixo, que não é nem recomendável isso aí o IP público chega lá no modem, roteador da TIM, por exemplo, da NET, e ele redireciona IP privado para o seu equipamento. Isso aí não é recomendável. Eu desabilitei aquela opção aqui para você conectar. Tá? Eu estou falando dessas duas opções porque numa instalação padrão de fábrica, você vai observar, as duas vai estar desativada, tá? Certo. E aí dá aqueles erros aí que você um erro você já deu print e dá um outro erro ali também, dependendo do acesso ele vai dar. Então já deixei desativada, tá? Diferente já da configuração de fábrica, tá? Beleza. Mais aqui para baixo, o SSH. Por padrão é porta 22. Eu mudei aqui, deixei uma 2223. E aqui você tem mecanismo de segurança. Você pode fazer login por senha ou por uma chave compartilhada. Aqui, no caso, é para liberar você ter o put lá, não sei se já acessou, mas cai aqui. É o que cai nessa tela aqui. E aqui eu estou acessando via porta 2223, tá? Então, mas para acessar o PFSense é só colocar o IP do Firewall só, né? Lá no caso 1.1, vamos supor, certo? De fábrica 1.1 abre o painel dele. Tá. O SSH, ele não vem habilitado por padrão. A gente vem aqui e habilita. Eu recomendo você mudar a porta, não deixa a porta padrão, que é 22. Você vai colocar uma 2222, por exemplo. 2223, 2224, qualquer outra que você queira. Vamos supor que eu faça isso no laboratório. Se eu quiser deixar como padrão, só para poder testar. Senão eu deixo outra porta, né? Você habilita aqui, mas pode colocar aqui, ó, 22, 22, 23. Vamos exemplo, se você tiver normalmente Windows, tem o put. O put, aqui, ó, treinamento. Perfeito. Só vai colocar aqui, ó, o IP dele, no nosso caso aqui, 2254. Eu coloquei aqui, ó, 22, 23. Beleza? Ele autoriza, né? E aí aqui ele está liberando por senha. Você tem como deixar mais seguro ainda, você colocar ele por chave compartilhada, somente chave.
ele vai checar o certificado. Então, a chave, ele tem uma chave dentro do servidor e a chave que você tem no seu notebook. E validou isso aí, ele já entra também. Aí só entra quem tiver essa chave compartilhada, tá? Uhum. É uma outra forma também de proteger opções, tá? Ou as duas, chave compartilhada e mais usuário e senha. Uma terceira opção aqui ainda, tá? Aqui, ó. Tá? O padrão dele, ele está vindo com senha ou chave compartilhada. Mais aqui para baixo, João, no final aqui, essa porta serial é aqueles equipamentos como se fosse appliance. Eu não sei se eu te mostrei uma foto. Certo, lembro que você falou disso. Alguns deles, ele não entra com um monitor. Aqueles lá tem entrada de monitor, mas atrás ele entra com tipo um cabo console. Não sei se você já viu, como se fosse para entrar em configuração de switch mesmo. Aí você teria que habilitar aqui o terminal dele, chama uma entrada serial terminal, tá? Você habilitou aí só pelo serial terminal, então, para conseguir acessar. Fisicamente. Se o hardware fosse, tivesse essa entrada aqui, né? Beleza, senão você habilita essa opção aqui. E por último, essa opção aqui é do console, né? Proteger o console. O que é o console? O console é essa tela aqui. Aqui, ele vem, a hora de você entrar aqui, ele pede usuário e senha. Eu não vou conseguir mostrar para você. Então, se você colocar um monitor e um teclado lá fisicamente no seu servidor, ele vai pedir senha. Tá? Isso que ele faz ali essa opção aqui. Se você deixar ele desativado aqui, sem senha, desativado, tem acesso tipo, total lá no seu servidor com o usuário administrador ainda. Tá? Então ali é uma barreira, se alguém espetar ali, é uma barreira de segurança fisicamente falando. Ninguém teria acesso ao seu servidor principal com um usuário de administrador. Tá? Aqui parte de network, por padrão, ele vem com IPv6 ativado. Você pode manter ou não aqui. Se você quiser só IPv4 tem. A instalação nova, já aquela 2.44, já vem habilitado aqui. Essa aqui você usaria. O que é isso aqui? É aquela notificação por e-mail. Tá. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui está configurada a conta nossa, conta do suporte. Então tá lá, aqui é um Gmail, tá? O domínio do saque@oricos.com.br é um servidor do Gmail corporativo. Tá aqui o SMTP, tá a porta dele aqui, 587. Qual que é o e-mail de notificação? Quem que vai enviar o e-mail, o saque, a senha do saque. E aqui quem vai receber. No caso aqui está o meu e-mail e está mais o saque, que é o que abre o chamado automaticamente. Então isso aqui você recebe aqueles alertas lá de log, Só que é possível personalizar outras coisas, tá? Eu vou te mostrar depois. Isso aqui é uma forma básica importante, que ele dá alguns logs importantes ali. Vou dar um exemplo aqui do status aqui, ó, System Logs. Status, System Logs. Então, por exemplo, aqui, login. Quem logou, você pode receber esse tipo de log, ó. Login treinamento, logou, ou conexão SSH, ele vai exibir quem que logou. Ó, aqui ele considerou como um ataque aqui, que acho que foi erro de senha, tentou mais de 3 ou 4 vezes a senha. Ele considera um ataque e bloqueia mais ou menos aquele sintoma que você viu ali. Ele bloqueou o acesso depois de algumas tentativas ali. Então, todo esse tipo de log que você considera importante na rede, tem um outro pacote que eu vou te mostrar, tá? Isso aqui é o PFSense puro, vamos dizer assim. O PFSense é puro, só que você consegue adicionar alguns módulos nele, alguns módulos. Exemplo, o proxy é um módulo à parte, ele não é nativo. Né? O que é nativo é Firewall, é VPN, mas a parte de filtro web proxy não é nativo. E aí a gente consegue instalar pacote. Vou entrar aqui nele agora. Ó. Tá? Gerenciamento de pacote. Aqui eu tenho alguns instalados, por exemplo, SquidGuard, é o que você usa lá. Eu vou nas próximas aulas eu vou explicar o que é cada um, a gente não vai entrar hoje, mas é o que você já usa. Um faz a parte de configuração básica e esse de baixo aquele é a parte de categorias. Então tem algumas categorias prontas. Chat, pornografia, redes sociais, vídeo, música, ele tem algumas categorias prontas aqui. PF Blocker é um pacote interessante, acho que esse você não deve ter lá. Ele faz bloqueio por países,
por IP de países. Então, o Brasil tem um range de bloco de endereçamento dele, Rússia, China, tem os IPs que eles consideram lá o top spammers, e você consegue ativar esse pacote para ele impedir acesso não autorizado, né? Vamos supor, cara, tem uma vulnerabilidade, o cara consegue o usuário root, o administrador lá do DVR. O DVR é um endereçamento IP. Essa regra aqui permite qualquer endereço IP do mundo inteiro fazer uma conexão com o DVR. Se alguma dessas portas aqui, alguém conseguir explorar uma vulnerabilidade e ter acesso ao seu server, ele já caiu dentro da sua rede. Cara, o cara caiu dentro da sua rede, ele pode pingar para qualquer outro servidor dentro da sua rede. Entendi. Essa que é a questão, entendeu? Basta um ponto de falha, o cara conseguir estar dentro da sua rede e explorar tudo. Mas assim, a nível de Fire, o que está acontecendo aqui? Essas regras. Exemplo, o que você tinha antigamente? Você tinha 3389. A gente desativou isso aí. Tá, então aqui, alguns pacotes tem muita coisa importante aqui, legal, mas depende realmente do planejamento. Qual é a necessidade da rede? Precisa, não precisa? Tem que ter proxy? Não tem? Vai usar VPN ou não? A VPN já é nativa, não é pacote adicional. Exemplo aqui, ó. Lightsquid é relatório de proxy. Nmap, ferramenta de rede. Ntop também, ferramenta de rede. Snort, esse aqui não sei se você já ouviu falar, é IDS IPS, né? Ele faz a detecção de intruso, né, na forma preventiva e também de bloquear. Então, o que ele faz? Ativando esse serviço na rede, ele fica checando ele tem uma base, como se fosse um banco de dados, de assinaturas, do que é tráfego confiável. Se ele vê alguma coisa de anomalia anormal, ele joga um alerta para você lá no dashboard e você tem a opção também, além do alerta, de bloquear aquilo lá. Então, exemplo, está tendo algum acesso indevido, alguma coisa suspeita, ele faz uma leitura a nível de tráfego de rede, mesmo de pacote. Se ele achar suspeito, isso aí ele bloqueia na hora. E às vezes dá uns falsos positivos na rede. Só que aí você vai ter que ir liberando com o tempo as exceções. Mas é uma camada importante também na parte de segurança. A gente trabalha em conjunto com o Firewall, tá? IDS e IPS. Tem aqui isso daqui do Snort, que é o Open Source. Então, beleza? Ó, revisão. Beleza. Configuração IP, configuração geral. Te mostrei a parte de DNS, configuração IP, pacotes. Acabei de mostrar aqui. E a parte aqui de roteamento. Como que funciona aqui? Você consegue criar rota estática e grupos de gateway. Tá? Gateway ele vai mostrar no seu caso quem que é o padrão. No meu caso aqui eu tenho 2. Então eu tenho uma rede que sai por esse gateway, que é um link da net. Tá? Qual que é o desenho desse laboratório aqui? Tem um firewall acima dele. Tem um firewall de borda e tem um firewall abaixo dele, que é o que a gente está fazendo o laboratório. Então o firewall de borda é o que chega IP externo. Se eu for aqui, System Route, o firewall da borda, o default, ele chega a 189 aqui. O firewall nosso, que a gente está no ambiente laboratório, ele está chegando o IP do firewall da borda, que é o 21 aqui. Por isso que ele chega o privado. Então aqui ele sai para o link da net. Esse cara aqui é um link de 4G. Então aqui, exemplo. Se eu for para aqui meuip.com.br, ele vai aparecer 189. Se eu mudar para o link da 4G, uma outra máquina, ele vai aparecer o link do TIM 4G, tá? Então aqui é bem simples. Se você tivesse o segundo link, você tem que escolher quem é o principal e o outro fica link de backup. Se um ficar offline, o outro, tipo, 5 segundos ele continua operacional aí. Você recebe o alerta no e-mail, link down e continua operacional. Bem simples. Rota estática, se tivesse, tem gente que tem, exemplo aí, quando tem filiais, ao invés de fazer a comunicação via VPN, que é o seu caso aí, tem um outro equipamento dedicado para fazer a comunicação com uma filial, com uma loja nova. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que a loja nova é rede 192.183.0, tá? A máscara /24. Aí você escolhe por onde que ela vai sair. Ela seria esse equipamento do provedor, algum outro equipamento. Você escolhe aqui, ó. Vamos supor rede filial 3. Só isso. Não é o seu cenário, tá? Mas existe essa opção aí. E grupo de gateway.
Grupo de gateway funciona assim. Esse equipamento ele tem 2 links. Eu tenho a net e tenho a TIM aqui. Eu consigo criar uma redundância e criar grupos. Por exemplo, esse GWLAN é net. E esse 4G é a opção número 2. Então, o que eu fiz aqui? Opção número 1 é a principal. Se falhar essa 1, ele vai para 2. Ou se eu tivesse mais um link, ia para 3. Aí eu crio um grupo, NetTeam. Que momento que ele vai fazer isso? Pode ser perda de pacote, alta latência, ou os dois aqui, um ou outro, né? E aqui eu coloquei como quando for link down. Quando ele achar down, ele vai trafegar para o 4G. Vou salvar. Eu posso criar um outro grupo inverso. Team, por exemplo, um net. E aqui eu vou inverter. O número 1 é a team e o número 2 é o net. É só um grupo, pois lá na regra de Firewall, você vai lá e escolhe como que você quer que saia o seu servidor, o seu IP, o seu range, se ele vai sair primeiro por net ou se ele vai sair primeiro pelo team. E se qualquer um que falhar, ele vai comer o link que tiver online. É isso que ele faz aqui. Se for muito crítico, ficar horas, um dia sem internet, demorar para voltar, se você tiver o link de backup, ele faz automático isso daí. Bacana. Sem precisar de um roteador que faça isso aí. Se você tiver, sei lá, qual outro provedor que chega lá, se chega Vivo, se chega Net, então o Net seria um exemplo. Você espeta aí lá tem uma placa de rede sobrando lá no seu PFSense, você espeta nele, configurou aqui a ordem, quem que é a prioridade, depois a gente vai fazer a segunda etapa lá no Firewall, e aí você consegue, ao invés de deixar um link parado ocioso, você deixa trafegando. Exemplo, lá, né, desktop, minhas câmeras e VPN. Navegação, vou usar o link da net. Você consegue balancear isso daí. Bacana. Deixar só Wi-Fi, vamos supor, pra net. Sim, exato. Você pode deixar também. Você consegue. Tráfego de e-mail, o seu tráfego de backup, por exemplo, faz agora. O meu melhor link é esse aqui para que ele tem bastante upload, vou jogar nele. Então você consegue dimensionar e deixa os dois links usando em tempo real e não deixa ele ocioso, parado, só em caso de offline. Então você trabalha com os dois links. Tá? Aí é aqui que você faz isso. É grupo de gateway. Tá? Updates, eu vejo o que é isso aqui, se é uma atualização crítica, alguma crítica na parte de segurança. Tem que atualizar isso porque tem uma falha de segurança, por exemplo, no protocolo de VPN, IPsec, por exemplo, e alguma coisa que você usa. Aí é recomendável, sim, atualizar, aí mais urgente. O que é importante antes de atualizar, nessa parte aqui de atualização? Fazer o backup. Então tem aqui no menu diagnóstico, backup, não sei se você tem uma versão atualizada lá, você roda, faz download, um arquivo pequeno, um XML, né, tudo que tem de configuração. Se morrer agora, pifar o HD agora, você instala uma instalação nova em 15 minutos, restaura o backup e já fica no ar. Então é rápido esse processo de restauração. Backup, aí você vai colocar, já vai estar all lá, né, marcado todo, você clica lá, download, configuração XML, vai baixar um arquivo XML. Tem a parte, se você quiser colocar uma senha aí, ó, na hora de importar o arquivo também, ó. Fazer a criptografia para você ver. Tem a parte que a gente vai cair agora, usuário, ó, gerenciamento de usuário. O seu login, todo login de fábrica, ele vem assim, ó, admin, ele está no grupo administrador. Os outros, mas vai no Firewall atual que eu te passei agora, João. Aí você consegue abrir esse menu, não consegue? Deixa eu diagnóstico. Tem o backup que sim. Isso. Tá. Tô gerando aqui. Beleza. Aí o que acontece? Ele tem aqui Orix Treinamentos, você consegue cadastrar quantos usuários aqui e, por exemplo, esse usuário ele vai tomar conta da parte de Firewall. Esse outro usuário vai ver monitoramento de proxy, por exemplo. O outro vai ver visão geral, igual o nosso, por exemplo. O usuário admin, acesso total, todos os níveis. Você tem um usuário lá, você tem também acesso total, dashboard, mas algumas configurações não, exemplo que você mostrou agora aí. Coloca lá, diagnóstico lá não tem. Então, alguns acessos você consegue permitir ou não, né? Então, de repente, você falou que você está aí, você tem um usuário de login lá do PFSense, você precisa de mais alguém
que logue lá um dia que você precisar. Mas vamos supor que você precisar de alguém interno, é só criar um login também que as pessoas acessariam, tá? Um outro de TI, por exemplo. Tem a parte de grupos. Então aqui eu vou digitar um exemplo, ó. Vou digitar aqui o treinamento, que é o que você está logado. Só colocar usuário e senha. E aqui, ó, o privilégio de acesso. Aqui você define. Cara, qual o menu que vai acessar? Vai acessar VPN, vai acessar parte de serviço, vai acessar parte de Firewall, entendeu? É aqui que você faz esse filtro aí, tá? E aqui eu criei 2 no laboratório, o admin, que é o padrão da fábrica, e aqui 2, Orix e treinamentos, que é o que você logou. Uma outra parte, ele tem autenticação com um servidor remoto. No seu caso, é o AD. Então a gente consegue colocar uma base de usuários e tem os dados para conectar. O que é isso aí? É uma integração do pfSense com o seu servidor para aproveitar, no caso, aí, a base de usuários que você tem lá. Então aqui ele vai pegar 1.3, ele está colocando lá o domínio, ele está na pasta users, no domínio e a senha. E aqui é parâmetro no final do que o próprio Microsoft utiliza. Soma account name, CN, member of, e salvou. Isso aqui é uma integração com o AD. Então vou colocar aqui que é o que você pede para gerar aquele arquivo lá quando a gente criou todo o AD, né? Você pede para gerar. Exato. Aqui lá, então, tem 2 integração, o próprio pfSense. Nesse caso aqui, nessa sessão, quem usa essa parte aqui é a parte da VPN. A parte do proxy, ele tem uma integração específica dele, mas é a mesma coisa. Igual você falou, pega aqueles parâmetros, qual que é a IP, usuário e senha, domínio, todos aqueles parâmetros e salva no proxy. E aí ele integra a parte do proxy para você usar o usuário e senha, autenticar com o AD. Tá? Nesse caso aqui, você vai observar depois, na hora que eu entrar na parte de VPN, esse nome AD vai aparecer lá na VPN, que é o usuário sem pacote. Ele chama e-mail também, tá? Cadê? Vou instalar um pacote extra aqui, ó, chama Mail Report. Ele é mais completo que aquele log lá. Estou instalando, você pode instalar qualquer pacote adicional, um módulo adicional. Esse aqui é um exemplo. Ele finalizou, sucesso. Ele vai aparecer na parte, deixa eu ver, status, e-mail reports. Eu consigo receber alertas, por exemplo, log. Te dar um exemplo, tá? De utilidade, VPN, por exemplo. Frequência todo dia, começa na segunda. Dia do mês, eu vou deixar, vai ser todo mês. Vou salvar. Deixa eu ver se ele salvou aqui. Isso aqui é se você quer receber os logs. Consegue filtrar, por exemplo, ó, todo dia de manhã. Você consegue definir o horário, você vai receber o resumo do log, tá? Vamos supor aqui, ó, 8 horas da manhã. Tá? Vou salvar de novo aqui, 8 horas da manhã, ó, todo dia, frequência todo dia, 8 horas da manhã. Aí você vai falar assim, que tipo de log você quer? Aqui, ele está falando por comando ou alguns logs que você queira. Você consegue deixar todo o log do VPN, por exemplo, só que aí vem muita coisa, vem muita informação e não ajuda muito. Ou você faz um filtro. Vou digitar e aqui ele pede um comando. Tá? Um comando, vou dar um exemplo aqui na... Vamos supor, eu consigo ver o log de quem entrou no Wi-Fi? Não, né? Pelo Wi-Fi ele ficou vendo. Ele vai pegar aí, você vai pegar endereçamento IP daí, né? Aí você vai pegar os logs que ele tem aqui. Ele tem a palavra-chave aqui, ó. A palavra-chave aqui é essa aqui, ó. Fica um comando. Eu uso bastante VPN, ó, o histórico meu, ó, cara, dia 30 de julho, usuário Thiago logou, dia 29, dia 23, você consegue receber esses alertas no seu e-mail, dia 3 de julho, usuário Thiago autenticado da VPN, você consegue saber quem está logando aí de VPN, de fato, qual horário, e se não tem alguma conta aí diferente, suspeita, talvez, aí, tá? Isso aqui é um exemplo de comando. Interessante. Então, porque assim, no log, vem uma salada aqui, ó, vem um monte de coisa, tem que filtrar.
Então isso aí é um log que eu considero importante. Então eu vou deixar aqui, ó, vou deixar OpenVPN, por exemplo. O comando é esse aqui. Posso passar o comando depois, tranquilo. E salvar. Ou todo dia, aqui no caso 8 horas da manhã, eu vou deixar 10 horas da noite, vamos ver se ele vai bater um log, depois a gente confirma se vai bater. Ó, 22 horas. Daqui a pouco ele vai mandar o log. Essa primeira parte que a gente acabou de ver, tudo aquilo ali, tá? Eu coloquei coisas a mais ali que lá não tem, que é importante. Tá. Próximo passo, menu, interfaces. Então, como que funciona? LAN, endereçamento estático, DHCP, PPAUE, dependendo de alguns links de internet é PPAUE. Aqui no caso, para LAN é estático. Mais abaixo aqui você configura o endereçamento IP, 192.168.254, máscara, PAV4. Nesse caso tem um gateway, porque esse laboratório está abaixo de um firewall, então o firewall oficial aqui de borda é o 2.1, e eu cadastrei esse. E aqui embaixo tem uma informação importante. Por padrão, no link de internet, tá? Vou te mostrar depois. Ele vem habilitado essas duas opções se você for configurar um link de internet novo. Então aqui no outro firewall, na net, por exemplo, ó, ele está em DHCP. Aqui eu posso habilitar essa opção. O que ele faz? Ele bloqueia endereçamento. Esses endereços aqui, ó. Bloque, rede privada e esses bogon. Rede, é uma documentação aí, você vai ver o detalhamento aqui, ó, da IANA, RFC tal, tal, tal. Exemplo, aqui ele está dando exemplo, ó, o 10, rede 10, aquelas redes 10, 00, 172.16, 192.168, na interface do link de internet, na WAN, no seu caso desktop, por padrão ele bloqueia. Ele já vem habilitado isso aqui, está correto. Né? Por questão de segurança, alguém tentar burlar ou ter algum tráfego lá de endereçamento privado na sua interface de link, ele não passa. Se for qualquer outra rede, uma DMZ, uma VLAN, aí você tem que desativar essas opções aqui, tá? Senão você não consegue cadastrar uma faixa nova aí. Exemplo, ó, eu tenho um 92.168.2, eu quero agora a range 192.168.10. Você tem que desmarcar, senão o firewall vai bloquear tráfego desses endereçamentos aqui. Por padrão ele vai fazer isso aqui, tá? Que é o tipo de link. Tem link DHCP, tem link que é endereçamento IP estático. Se fosse net, se fosse uma, tipo, que nem a internet aqui de casa, seria o DHCP, então. DHCP. Tá, DHCP. Net DHCP. Vivo, se fosse um link dedicado da Vivo de IP fixo, estático. Estático, correto. A gente pode fazer um exemplo aqui, ó. Estático, vou fazer aqui um 2, DHCP, né? Estático, vamos supor que isso aqui é um link, vamos supor que é 200.200.200.201/29, por exemplo. Tem que ter o gateway dele também. Vou colocar aqui, ó, gateway, só dando um exemplo, da Vivo. Vou falar que é 200.200.200. Salva, aplica. Se for isso aí, o provedor passa e já vai salvar. Endereçamento estático. Beleza. Bem simples, né? Ou é estático, ou DHCP ou PPOE. Esses são os mais comuns aí. Aqui no meu caso apareceu o gate offline, que numa simulação realmente não tem. Tá? Tá. E eu tenho outro link aqui, 4G da TIM. Ele está em DHCP, tá? Se eu abrir aqui, ó, meuip.com.br, eu estou pelo Virtualnet. E eu vou fazer uma nova rota aqui no outro servidor e ver se ele vai passar. Se eu consigo adicionar um novo gateway aqui. Deixa eu ver. Eu vou colocar na LAN o gateway. Eu vou falar que é o gateway da TIM. 2.68.1.2.254. Todo gateway, João, tem um IP monitor, tá? O que é recomendável você pôr é um IP externo da sua rede. O IP monitor é como ele ficasse fazendo um teste, uma checagem de SMP, de ping mesmo. E aí, se ele parar essa comunicação de ping, o log vai dar o alerta lá, perdendo o pacote, depois vai dar link down. E é isso aí que ele faz a troca de link.
Ele dá o alerta com base no IP externo fora da sua rede. Tá? Certo. Então vamos supor, no laboratório que eu fizer um trabalho lá, colocar o PFSense lá, eu vou ter que colocar então o PPoE então. E colocar o usuário e senha Não, lá, lá certo? você vai ter um cenário. Se você vai montar lá na empresa mesmo, no laboratório? Vamos supor, se eu montar lá, montar aqui, tem alguma diferença ou não? Então lá você já tem um Firewall rodando de borda. Ali você não consegue mais. O PPoE é para uma máquina, para um servidor só. Entendi. Aí você vai ter um cenário semelhante que esse laboratório aqui, ó. O que está acontecendo? Ele está abaixo do firewall principal. Ele está como se fosse uma máquina abaixo. Eu falo como se fosse uma máquina do usuário comum. Só que é igual um servidor. Só que acima dele tem o firewall principal de borda e abaixo tem o firewall seu de laboratório. E aí ele vai pegar um IP qualquer e o gateway dele vai ser o gateway da sua rede principal. Ele é como se fosse um server na sua rede normal. Ele vai sair pelo... Quem vai comandar a saída é o seu firewall principal. Joga lá um IP2 alguma coisa e põe o gateway 2.1. Ele já vai sair para a internet, já vai ter acesso com ele para a internet. E aí você consegue fazer alguns testes com ele. Como que você faz? Você pega o seu notebook e coloca o gateway do seu notebook, o IP da sua máquina virtual, do seu laboratório. E aí tudo que você fizer de configuração ali, você vai estar passando por ele. E aí você vai fazendo os testes que você precisa. Tá. Entendeu? Você põe o firewall de borda, você não mexe, deixa ele rodando lá. Você põe o laboratório abaixo dele e o notebook ou a máquina específica que você quer testar com ele, aponta o gateway para esse novo PFSense seu de laboratório. E aí você faz os testes. Vamos fazer aqui em casa, eu configuro no DHCP então, do zero. Bom IP fixo, né? Pode pôr IP fixo aí. A sua casa eu sei que pega DHCP, mas como é um server que ele vai ser, fixa ele com IP tal e põe o gateway dele e IP do roteador da sua casa, o roteador da net. Beleza, vai sair. A não ser que você tenha uma máquina aí na sua casa disponível, zerada, e você pega o equipamento o modem da net e liga ele fisicamente numa placa sua aí de servidor, aí sim você coloca lá o DHCP da net. Tá. Não sei se você tem hardware para isso. Senão você faz tudo via software. Você tem algum hardware sobrando, você sobe um server aí. Entendi o que você falou. Aí você já é um caso até mais real, né? Senão você fica dependendo do seu modem da net, abrir porta, Entendi. tudo você fica refém do equipamento da net. Só que eu recomendo você fazer um bridge, né? O bridge do modem roteador da net, um bridge para o seu servidor que você tem. Aí sim você recebe IP público na interface dele e aí sim você tem o gerenciamento. Chega IP público nele e todo mundo que tiver. O roteador seu acaba ficando sem função. Ele só está em modo bridge. E jogou a responsabilidade tudo pro Firewall lá, pro IP do Firewall. Já viu isso aí, né? O IP bridge no modem, a maioria do net vivo tem. Se você fazer bridge, já era, caiu o IP público para você ali. Vamos voltar aqui. Então eu estava simulando o link link do 4G aqui, tá? Eu não sei se você já viu, João. 4G tem um modem que é tipo que é um USB e tem uma caixinha tipo um modem roteador, só que ele tem o RJ45 atrás. Certo. Você já viu esse daí? Já vi. É igual um modem roteador, ele tem. Esse que eu instalei aqui é o RJ45, tá? Que é esse cara aqui, 4G DHCP. O outro, se for do USB, o Firewall ele tem compatibilidade também, só que você tem uma lista de modem USB que é compatível. Então ele tem uma parte aqui de PPP e você consegue cadastrar uma... Deixa eu remover aqui, acho que... Então, você só tem que ver se é compatível. Geralmente é da Huawei e tem um código. Dependendo do código, é compatível com o PFSense. Então, você escolhe aqui PPP, escolhe o link da interface. Se você plugou USB, ele vai aparecer aqui. Aí, por exemplo, se for da Vivo que você está falando, configuração bem básica. Ó, Brasil, provedor. Vai aparecer Vivo já aqui. Ó, tem Vivo, Velox, TIM, Oi, Claro, CTBC, Brasil Telecom. Você coloca Vivo aqui. O plano, qual que é, se é o Zap Vivo, o que eu testei era esse Zap Vivo aqui. Se tiver usuário sem de autenticação, você coloca. E aí você espeta o USB nele, um exemplo. Cara, caiu o meu link de internet da empresa. Fiquei na mão, caiu o poste aí, vai.
E aí você ficou na mão e o financeiro precisa mandar nota, faturar alguma coisa urgente. Você pluga o USB ali, você pode deixar como uma redundância e o IP da máquina do financeiro ele sai por esse link, só ele. Né? Não tem como você pendurar a empresa inteira no 4G, mas você pegar uma máquina ou duas do financeiro, que é crítica, ou seja, qualquer uma, precisa mandar nota, por exemplo, urgente, você espeta ali ele vai sair com uma redundância, até estabelecer seu link. Aqui eu simulei um Vivo USB, eu cadastrei ele aqui, toda a configuração, depois eu volto aqui na parte de interface e eu adiciono uma interface nova, aqui ó, adicionar. Ele vai aparecer aqui ó, Vivo, PPP Vivo, vou salvar, e aqui na interface ele aparece a interface nova. Posso habilitar ela e chamar de Vivo, por exemplo, se eu tivesse esse modemzinho que você falou. E Certo. salva. A configuração já está aqui. Brasil aqui, deixa eu voltar a preencher. Brasil, Vivo, plano, Zap. Usuário, não sei se tem usuário e senha, às vezes eles vão passar. Mas aí é a configuração que o provedor passa. Só isso, salvou. Se tivesse aqui, ele já pegaria. Esse link você conseguiria deixar um plano de contingência aí, a hora que precisar sair para outro link. Tá? Então aqui não vai aparecer nada vivo, porque não tem. Esse aqui foi a simulação e os dois que estão online. Tem mais coisa aqui, VLAN ainda. Certo. VLAN, no seu caso eu sei que você tem o Unify seu, tem, mas como que ele funciona? Você escolhe uma rede, por exemplo, na rede LAN, onde está o switch. Minha VLAN vai ser VLAN 10. Escreve aqui VLAN, exemplo, Wi-Fi. Vai ser rede 10, salva. Feito isso, você volta lá na interface, adiciona mais uma interface, vai aparecer opcional 3. Eu deixo essa nomenclatura, todo o Fire por padrão ele vai vir assim, LAN e WAN. Vai vir assim, ó, a primeira WAN e vai vir LAN. Tudo o restante é opcional, opcional 1, 2, isso aqui é o módulo da placa de rede, como se fosse o driver dela. Tá? EM, geralmente é Intel, ERE é Realtek e assim por diante. E aqui na frente endereçamento IP. Esses nomes aqui, o WAN, LAN, o PT1, o PT2, eu gosto de deixar para facilitar o gerenciamento. Porque essa é a leitura que ele faz automático, eu não mudo. Só que daí eu acrescento aqui, por exemplo, Wi-Fi. Vamos falar que o Wi-Fi meu, aquela questão de segurança lá que você falou que queria, só que o seu roteador já está tratando, ó, 10.1, por exemplo. Eu vou isolar a rede de Wi-Fi de visitante com a rede minha cabeada. Então, o cara do visitante, ele não vai acessar meu servidor, meus arquivos, pasta compartilhada, não vai acessar nada. O Fire ele vai fazer esse isolamento para você. No seu caso lá, você está usando o Unify. Tá? Mas você consegue isolar isso aí também. Por VLAN ou por switch. Ou por outro switch, né? Outra rede. Então ele aparece aqui, ó. Wi-Fi rede 10. Ele vai aparecer o link 200, ele vai aparecer a rede LAN que você está logado e uma rede de 4G. Se eu criar a VLAN 20 aqui, é para subir a VLAN 20, tá? Então. Você tem VLAN 20 lá na sua rede? Não. Tô fazendo aqui nesse... Pode criar. Pode subir. Aqui eu criei, dei o exemplo da 10 aí, né? Você pode criar a 20. Se eu vi que você criou aí 20. O próximo passo, você criou já, né? Deixa eu ver. Vai lá no menu interfaces, lá, volta na primeira aba, e aí você tem que adicionar ela, e aí você cadastraria lá, 192.168.20, por exemplo. Isso. Certo? Isso, beleza. Aí você vai lá, ó, interfaces ou PT4, e aí você habilita a interface, coloca o nome lá, o PT4, underline, sei lá, VLAN 20, e define o seu range, 192.168.20, ponto alguma coisa. Esse é o caminho, tá certo. Você precisa dar sequência lá para você ativar a interface. Você associou a VLAN à interface. Lembrando, viu, que essa configuração depende do switch daí, da outra ponta. O switch Sim, também tem que estar cadastrado VLAN 10 ou VLAN 20 para ter a comunicação. Simplesmente eu coloquei uma regra. Então, primeiro, navegação na NetVirtua. Segundo, eu já estou saindo por um 4G. Uma máquina, duas, vai. Você consegue, um caso bem crítico, emergencial, você consegue dar um contorno com seja TIM, seja Vivo,
seja Oi, que tenha disponibilidade legal aí na região de vocês. Então, como que funciona? Eu tenho o meu link aqui, os dois links no o padrão, que é o NET, tá? Vamos simular esse é o NET, esse aqui é o WAN 4G. Então, vamos supor que você tem 2 ou 3 IPs da rede, que em caso crítico, você quer que ele saia pelo 4G, né? Um exemplo. Então, aqui a gente faz uma solução de contorno. Primeiramente, eu faria assim, vou no alias aqui, por exemplo, cadastraria os IPs. Vamos supor aqui, ó, os IPs do 4G. E aqui eu adicionaria os IPs, exemplo. Vai ser 92.202, 203. Uhum. Uma regra salva. No Fire, já vai finalizar aí, mas aí fica a próxima aula, eu vou detalhar bem o Fire. Só essa regra aqui, que tem a ver com o link, a interface. Eu vou na aba LAN, aí eu vou criar uma regra. O Fire ele é sequencial, de cima para baixo. Então é importante quem está no cima, são as exceções, regra bem específica e regra genérica fica lá embaixo. Vou criar uma nova, falar aqui na LAN, protocolo qualquer um, ou pode pôr qualquer um, nesse exemplo. O alias vai chamar aqueles IPs 4G. Vou falar lá para fazer log. Então vou colocar aqui, ó, saída 4G. E aqui tem uma opção avançada na regra de Firewall. Vai clicar e vai aparecer aqui no final Gateway. E eu posso escolher aqueles exemplos que eu fiz lá no grupo de Gateway. Não sei se você está lembrado. Então eu tenho lá NET e TIM. Primeiro NET, segundo TIM. Ou primeiro TIM, segundo NET. Eu posso deixar aqui NET TIM. Então o NET é meu preferencial, mas por alguma razão falhou ele vai trafegar pelo TIM. E acontece isso daí na simulação que eu fiz. Então ele pega aqui, exemplo, 3 IPs e joga no NET TIM aqui. Que por padrão a coluna de gateway, onde está esse asterisco aqui, ó, ele sempre vai pegar o default. Isso que ele faz. Então ele sempre vai pegar esse, no nosso caso, nossa simulação default aqui está simulando a NET. Então se eu não trocar isso, ele não vai fazer ele vai fazer a mudança somente para esses 3 IPs que é crítico. Que aí a próxima parte eu já começo a entrar a detalhar mais toda essa parte de firewall aqui, ó, alias, NAT, agendamento de regra por horário, traffic shaper, limite e reserva de banda faz parte do firewall e IPs virtuais. Então essa aqui é a tendência na próxima aula aí. Não, beleza. Deu pra dar uma noção aí, cara, geral, de bastante coisa, vixe. Então amanhã, cara, se tiver dúvida, fala, anota alguma coisa, quer revisar algo, a gente revisa, e amanhã toda essa parte de firewall aqui, tá? Tudo que tiver aqui a gente vai ver. Demorou. Se der certo, ainda alguns serviços, não todos, mas DHCP, alguns principais aqui, a gente vai acabar entrando aqui. Tá bom. Firewall e a parte de serviço. Fechou. Beleza? Alô, cara? Beleza. Até amanhã. Boa noite aí pra você. Obrigado, hein? Valeu. É.